Vamos falar com o Chicão, que é um dos responsáveis do movimento dos caminhoneiros, que fazem diversas paralisações em todo o país, com as imagens ao vivo do nosso repórter cinematográfico, o Renan Exaltino, que está neste momento no quilômetro 148 da rodovia Anhanguera, onde está completamente bloqueado ali na região de Limeira. Vamos falar então com o Chicão, que é responsável, vendo as imagens ao vivo neste momento que vocês acompanham. Então, a interdição no quilômetro 148, em frente ao NIP, na região de Limeira. Então, temos ali uma paralisação nos dois sentidos e uma concentração, neste momento, de manifestantes por lá também, além dos caminhoneiros. A gente fala agora com o coordenador da greve, da paralisação, Chicão, que falou ontem com a gente. Chicão, tudo bem? Olá, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Depois do pronunciamento que o Jair Bolsonaro, o presidente, fez agora há pouco, dizendo que vai andar dentro das linhas da Constituição, dizendo que sempre foi chamado de antidemocrático, mas vai seguir a Constituição. Falou também, agradeceu, né, o apoio, os votos, né, mais de 58 milhões de votos. Eu gostaria de saber qual foi a decisão de vocês. Olha, o movimento continua gerando adensamento. Nós estamos aumentando as forças, as concentrações, porque o presidente falou exatamente de forma constitucional, de forma legal, e é o que nós também estamos fazendo. Nós estamos trabalhando um grande movimento de mobilização nacional para que a gente tenha respeitado nossos direitos. Nossos direitos, infelizmente, vêm sendo suprimidos de forma monocrática, e é isso que o povo brasileiro não aceita mais. Os movimentos continuam, né? Nós continuamos mobilizados e a tendência é de crescimento. Embora estejamos sendo alvos de liminares em todo o país, né, de forma monocrática, por conta de uma posição de juízes em todos os setores, o povo brasileiro está mostrando o que quer. O povo brasileiro quer transparência, o povo brasileiro não aceita mais que uma pessoa ou duas dite o seu destino, né? E é nesse sentido que o povo brasileiro continua mobilizado. Chicão, gostaria de saber, em relação, tudo bem, a manifestação é um direito da Constituição, todos nós temos direito à manifestação, mas também as pessoas têm o direito, né, de ir e vir. Como que vocês se posicionam em relação a isso, né, essa questão de bloquear realmente a chegada, né, de suprimentos, de combustível? Qual que é a opinião de vocês em relação a isso? Olha, nós nos pautamos, todo cidadão brasileiro, todo cidadão independente de posição política deve se pautar pela legalidade, né? A gente não tem uma coordenação, como você mencionou, nacional, que faz, digamos, faremos assim, faremos assado. Nós não temos uma bula. Evidentemente que aqui ou ali podem haver algum tipo de excesso no que tange a essa questão do direito das pessoas de ir e vir. Naturalmente que as pistas estão livres, no sentido de que haja mobilidade das pessoas, porque quem pode ir e vir é o cidadão brasileiro, não quer dizer que ele tem que ir com o carro dele, ou com o caminhão dele. Então as pessoas têm que entender e interpretar a lei de uma maneira que o direito de ir e vir é do cidadão, não é do seu veículo. E é nesse sentido que nós estamos trabalhando, dentro da legalidade. Entendi. Chicão, vocês pretendem, há alguma previsão aí de horas durante, por exemplo, a gente está vendo agora imagens ao vivo do nosso repórter cinematográfico, o Renan Exaltino, que neste momento mostra o quilômetro 148 da rodovia Anhanguera, bloqueada nos dois sentidos, em frente ao NIP. Nós temos aqui na nossa região de Campinas cerca de 10 pontos de bloqueio. Você tem informação, porque de acordo com a informação da Polícia Rodoviária Federal, seriam 200 pontos de bloqueio no Brasil. Agora, a informação de vocês é qual? De quantos pontos de bloqueio em nosso país? Nós temos, nesse momento, 386 pontos de paralisação.
né? Nós temos 386 pontos de paralisação no Brasil. Inclusive aqui onde eu estou falando, consta no site da PRF como liberado, mas eu devo ter aqui agora umas 600 pessoas, eu devo ter aqui em torno de uns 50 tratores, devo ter aqui em torno de uns 200 caminhões. Então, as informações não estão batendo, porque estão divulgando, estão vendendo uma informação para a população errada, né? Nós estamos, pelo contrário, nós estamos adensando mais, a gente está buscando restabelecer o que foi rompido, né? Foi rompido um elo institucional, hoje existe um ativismo político dentro do judiciário, e o povo brasileiro não aceita mais isso, né? Eu acho que nós tivemos, por ocasião das eleições, independente do resultado, talvez o pingo da água que faltava para encher o copo. E o povo brasileiro tem o direito de manifestação, e é nesse sentido que está todo mundo mobilizado. É a hora de nós botar os pingos nos is. Perfeito, né? Chicão. Eu gostaria de saber se vocês estão em negociação com a Polícia Rodoviária Federal, já que tem uma ordem do Supremo para que a Polícia Rodoviária Federal desbloqueie os pontos. Gostaria de saber se existe e também vamos informar aqui onde que você está neste momento. Você pode dizer onde você se encontra ou não quer dar essa informação? Não, eu posso dizer sim, porque como cidadão brasileiro que não devo nada à justiça, eu posso dizer, eu estou no Planalto Norte de Santa Catarina, né? Sim. Estou aqui na cidade de Porto União e não tem problema de dizer. Com relação à questão da ordem do Supremo, eu gostaria de deixar claro, inclusive levei essa informação há pouco aqui para os policiais federais, rodoviários federais que aqui estiveram, nos comunicando de uma decisão judicial, né, de liberação das rodovias. Eu levei essa informação que nós, cidadãos brasileiros, comunidade brasileira, nós temos um habeas corpus impetrado em desfavor de governadores, em desfavor do PRF, em desfavor a prefeitos, que nos protege, que nos assegura o direito de fazermos a manifestação. Então, eles não tinham, pelo menos aqui, não tinham essa informação. Eu estou levando isso para toda a população que acompanha vocês aí. Nós temos um habeas corpus em desfavor da PRF, que não foi julgado. Nem disseram que nós teríamos direito e nem disseram que nós não teríamos direito. E, a posteriori a isso, veio, né, digamos assim, as medidas judiciais pedindo desbloqueio. Então, nós temos que seguir o rito da lei. Primeiro julgue nosso habeas corpus, para depois querer que nós façamos qualquer movimento de desobstrução da rodovia, de parar qualquer movimentação do povo brasileiro. Esse habeas corpus é junto à Justiça de Santa Catarina ou é um habeas corpus nacional? Nacional, Supremo Tribunal de Justiça, Brasília. Entendi. Brasília, nacional. Entendido. Chicão, vocês então, ontem nós conversamos aqui no RF News, você me disse que esperaria ali um pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro. A gente pode definir todos vocês caminhoneiros, então, como apoiadores do presidente? Eu não diria nós caminhoneiros, eu não diria nós, sociedade brasileira. Eu acho que esse movimento é um movimento de indignação por conta desse aspecto judiciário que não tem transparência, que não tem clareza. Você veja bem, o povo vai fazer uma manifestação, já vem uma medida cautelar de juiz aí dizendo que nós não podemos manifestar. Quer dizer, nós estamos sendo tolhidos do nosso direito de manifestar, nós estamos sendo tolhidos. Então, nesse sentido, eu acho que a indignação, a gota d'água que eu me refiro é nesse sentido. Né? Nós não temos mais a possibilidade nem de fazer um movimento, porque você perguntou de canal de negociação. Até agora ninguém nos procurou, ninguém disse, vamos conversar, vamos sentar à mesa para conversarmos. Simplesmente vem uma liminar, limpem a estrada, de forma impositiva, e nós, povo brasileiro, não aceitamos mais isso. Entendido. A Associação Nacional dos Caminhoneiros deu uma declaração hoje, eu não sei como que se forma, né, como que vocês conversam, e vocês conversam com eles, de que não apoia essa manifestação. Como que é essa comunicação entre vocês, que estão realizando essa manifestação, e a Associação Nacional dos Caminhoneiros? Veja bem, esse movimento, como eu sempre frisei, eu sou caminhoneiro há mais de 30 anos. Eu ando esse Brasil de norte a sul, de leste a oeste. Eu conheço cada canto desse chão. Não existe movimentação de caminhoneiros, existe movimentação da sociedade brasileira. É diferente. Os caminhoneiros, nós temos várias formas de comunicação.
Né? Hoje, caminhoneiro deixou de ser aquele profissional que todo mundo, a sociedade, olhava e achava que era um ogro. Nós não somos mais ogros, nós sabemos do nosso papel, nós sabemos o tamanho do dentro que nós somos na engrenagem do PIB brasileiro. O PIB brasileiro não anda se nós não nos movimentarmos. E com relação a dizer que não apoia, você tem que citar, digamos, a fonte. Quem disse isso? Quem é o líder? Quem é as pessoas? Né? Nós temos várias entidades que representam caminhoneiros. Eu não falo por todos os caminhoneiros do Brasil. Nós não somos, digamos assim, o principal dentro que está movendo esse movimento. Esse movimento é um movimento espontâneo da sociedade a partir do momento que entendeu que o copo encheu. Nós precisamos definir regras, principalmente com relação ao ativismo judiciário, que qualquer coisa que o povo faça, faz uma liminar e manda limpar. Não é assim. Esse país tem dono e o dono é o povo do Brasil. Perfeito. Chicão, eu gostaria de saber uma pergunta específica. Ontem conversamos e você disse que esperava um pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro ou de alguma autoridade. Hoje, então, agora há pouco, acho que às 4h20, em torno de 4h20, o presidente Jair Bolsonaro deu um pronunciamento. Nós acabamos de mostrar esse pronunciamento de cerca de 1 minuto. Disse que vai jogar de acordo com a Constituição, de que ele sempre foi chamado de antidemocrático, mas ele segue, sim, a Constituição. Agradeceu o apoio, né, dos 58 milhões de votos, mais de 58 milhões de votos. Falou que movimentos também que destroiam, que façam algo de vandalismo, não são movimentos de direita, são movimentos de esquerda. E falou algumas frases importantes, dizendo, então, como se estivesse passando realmente ali já para o próximo governo de transição. Logo depois, um assessor dele, que é o Ciro Nogueira, aliás, o Ciro Nogueira, disse, então, que vai fazer esse processo de transição aí com o presidente eleito nas urnas, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu gostaria de saber o que vocês acharam desse pronunciamento específico e se vocês decidiram, se reuniram, se vão continuar com essa manifestação mesmo após o presidente ter dito essas questões da Constituição. Qual que é a sua análise sobre o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro agora há pouco? A minha interpretação pessoal é que foi um pronunciamento de legalidade. Eu acho que, a todo momento, um presidente tem que se pautar pela legalidade, pela legitimidade do cargo que tem, pela legalidade que a Constituição lhe impõe. Eu imagino que o presidente está agindo sempre dentro das regras, né? É justamente isso que nós queremos, que se haja dentro das regras. Não pode o povo do Brasil sair para manifestar, seja qual for a questão, seja qual for a ideologia, se de direita ou de esquerda, e de forma arbitrária, de forma impositiva, um juiz de primeira instância, segunda instância, determine, impetre que tem que limpar uma pista. Essa pista é do Brasil e esse Brasil é dos brasileiros. Então nós temos o direito de manifestar desde que nós não impeçamos o direito de cidadãos brasileiros de ir e vir. E dessa forma nós estamos agindo. Eu acho que nós precisamos estabelecer a legalidade judiciária nesse país. E é isso que o povo está brigando, é isso que o povo está gritando. O presidente fez o que tinha que fazer, falou o que tinha que falar, né? Dentro da legitimidade do cargo e dentro da legalidade que a Constituição lhe impõe. Perfeito, mas quando ele diz que vai seguir a Constituição, ele está dizendo que, de certa forma, aceita o resultado das urnas. Não é dessa forma que vocês interpretam? Olha, eu não estou discutindo o resultado das urnas. Eu acho que precisa ficar muito claro que o que nós discutimos é o ativismo judicial e a forma impositiva com que a justiça age contra o cidadão de bem desse país. Porque nós temos 2 pesos e 2 medidas. Quando se enterra, vai, quebra, depreda, põe fogo, não gera nem processo judicial, né? Quando a sociedade brasileira, de forma ordeira, se pronuncia, se manifesta, a primeira coisa que sai é um mandato judicial para que nós desobstrua a pista, que nós permita as pessoas de ir e vir, coisa que nós estamos permitindo, né? Não existe cerceamento de liberdade no sentido de deslocamento de ninguém. Agora, nós temos naturalmente o nosso direito assegurado de fazermos manifestação, e isso já
de forma impositiva, está sendo colocado, né, através de diversas ações judiciais, impedindo que nós nos fizéssemos manifestações aqui ou ali. Então, nesse sentido, eu acho que o judiciário precisa entender o seguinte: o juiz pode tudo, mas não pode tudo. Né? Aliás, o juiz pode muito, mas não pode tudo. Nós precisamos ter nossos direitos preservados. Eu acho que a gota d'água, o copo encheu e a sociedade brasileira está protestando contra isso. O fim, então, dessa paralisação, quando existe, né, uma paralisação, uma greve, né, seja, ou um movimento social, né, porque você falou que não é ali uma greve, é um movimento da sociedade brasileira, ele acontece quando existe ali um motivo específico, né? Você está me dizendo que é uma questão do judiciário, então vocês esperam algum pronunciamento do judiciário? O que vocês esperam para que haja aí a liberação dessas vias, né? Qual que é o acordo que daí vocês podem, então, dizer, a partir de agora nós iremos liberar? Veja bem, essa manifestação, ela não tem que acontecer por parte do judiciário. Atitudes têm que existir no sentido de preservar o direito do cidadão brasileiro. Nós não podemos aceitar mais de forma impositiva, de forma monocrática, certas situações que vêm acontecendo no nosso país. Eu teria no mínimo umas 30 condições para colocar aqui, mas nós vivemos num país que a informação roda muito rápido. Todo mundo hoje sabe do ativismo judiciário, principalmente do STF, né? Das imposições do STF. Se o cara não acha que está bom, ele vai lá e dá uma canetada de forma monocrática, restabelece condições que não teriam, digamos, previsibilidade constitucional, e nós temos que aceitar tudo de uma forma, aceita que dói menos, cala a boca, não se manifesta. Não, nós temos o direito de manifestar, e o judiciário vai acabar amanhã, por exemplo, a movimentação nacional? Pode ser. Agora, o judiciário agindo de forma impositiva, taxando toda a sociedade como baderneira, o ex-presidente Lula, atual presidente eleito, dizer que caminhoneiro é vagabundo e fascista, não creio que contribua para que nós tenhamos um ambiente de estabilidade e normalidade no país. Palavras do próprio presidente, né? Do presidente atual eleito. Então, de uma forma impositiva, quem manifesta no país é fascista, é vagabundo, não acho que nós vamos construir um ambiente de entendimento social por esse caminho. E é também por isso que nós estamos paralisados, porque nós temos que resolver isso agora para não deixar para depois sofrer mais tarde, né? As coisas têm que ser estabelecidas dentro da Constituição. Como é que se resolve? Obedecendo a Constituição. Agora, quando é contra o povo, tem que obedecer. Quando é a favor do povo, daí não tem que cumprir. Mas peraí, não é por aí o caminho. Entendido. Chicão, agradeço muito a sua entrevista. Quero deixar claro para todos que nos assistem que é muito importante abrir o espaço, né, para todos e o direito de manifestação, mas é claro que existe também o direito das pessoas de ir e vir, isso é muito importante. Agradeço imensamente a sua entrevista. Qualquer decisão que vocês tiverem, nos chame aqui que nós vamos colocar no RF News. Muito obrigada, Chicão. Ok, sempre à disposição.